Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Incendeia, Senhor. Podemos sentando. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Uma boa noite a todos. Que alegria temos esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo realmente ao Espírito Santo que incendeie a nossa alma, que incendeie o nosso coração, que possamos ter realmente esta nova efusão do Espírito Santo na nossa vida, este novo impulso para vivermos verdadeiramente a vontade de Deus na nossa vida, para vivermos realmente aquilo que Deus quer. Eu quero dizer que nesta noite meu coração toca profundamente um tema que a palavra vem nos trazer, mas eu gostaria de especificar um pouco sobre um sentimento que muitas vezes nós vivemos num ritmo que nós vivemos hoje em dia. Hoje o mundo, ele é movido por uma palavra. Essa palavra, eu tenho certeza que é muito comum a todos nós, essa palavra que eu vou dizer, e muitas vezes toma a nossa vida também. Já ouviu alguém falar assim: estou com pressa? Então hoje nós vivemos nesse mundo com pressa de fazer tantas coisas. Estou com pressa, estou perdendo hora, estou com pressa. Nossa, estou com pressa, preciso ir fazer logo isso, preciso fazer. Eu estou com pressa, estou com pressa, estou com pressa, estou com pressa, estou com pressa. E há tanta pressa por tanto canto desse mundo, que chega no final do dia, às vezes a gente está dormindo, a gente dá até uns pulos assim, porque dorme até com pressa e muitas vezes não consegue nem desligar direito. Por quê? Porque vivemos hoje um mundo que nos propõe muitas vezes um ritmo acelerado. Às vezes, né, a gente ouve pessoas até que já estão aposentadas falar: estou com pressa, né? Meu Deus, né? Tudo há um tempo, há um ritmo, e muitas vezes somos levados a esse ritmo. E sobre esta pressa, eu gostaria de dizer: nós temos que viver uma pressa justa. E hoje o Evangelho quer nos trazer qual é essa pressa justa. A pressa justa que nós somos convidados a ter, essa pressa em buscar Deus na nossa vida. E essa pressa justa de poder viver bem a nossa vida. Por que quero dizer isso? Porque muitas vezes nós somos tomados de tanta pressa, que a gente nem vê o tempo passar. É verdade ou não? É. Quando você vai ver, teu filho cresceu, né? O tempo passou, você olha para o espelho, você não é o mesmo, né? É o mesmo, né? Na identidade, né? Se você pegar a identidade lá, pelo amor de Deus, não pego minha identidade não, né? Identidade acho que é o pior documento que existe, né? Porque você vê um passado já que não existe mais na sua vida, né? Então, o tempo passa.
E quando nós vemos, ele passa, e se nós não vivermos em Deus, o tempo para nós corrói. Então nós temos que viver bem o nosso tempo. Mas viver bem o nosso tempo não é sinônimo daquilo que muitas vezes este viver bem o mundo nos mostra. Eu tenho que viver bem, tenho que comer bastante, tenho que tomar meus gole, tenho que ir para as festas, para os forrós, para os arrastapé. Eu preciso viver bem. Pode ser que até isso, de uma forma ou de outra, faça parte da vida, mas existe um viver bem de uma outra forma. Porque de que adianta tudo ter, mas muitas vezes nós não sabemos experimentar o melhor da nossa vida. E o melhor da sua vida, eu sei, e é justo, é claro, sua família, os momentos de lazer, os momentos de luta, os momentos que partilhamos as nossas esperanças, maravilhoso. Porém, isso vai ter só sentido se fizermos o principal da nossa vida, o melhor da nossa vida, Deus. Então, o melhor de tudo da nossa vida é Deus. E nós temos que experimentar. Nós temos que fazer esta experiência deste amor de Deus. Nós temos que mergulhar nessa experiência profunda do amor de Deus. Porque senão, nós nos tornamos cada dia mais pessoas aceleradas e aceleradas. E não somos capazes de partilhar o melhor da nossa vida, da nossa história. Hoje o Evangelho vem nos dizer, né? E se você quiser abrir o Evangelho em Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 26. A palavra de Deus vem nos dar algumas dicas importantes para que nós possamos bem viver o nosso tempo. Então você vai dizer para o teu irmão: Deus quer que vivas bem o seu tempo. Pode dizer para o teu irmão isso? Deus quer que vivas bem o teu tempo. Viver bem o meu tempo, né? Viver bem o tempo é viver com Deus, viver em Deus, fazer Ele o sentido da nossa vida, fazer Ele o princípio destas coisas. Então diz a palavra assim: eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que as dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar o seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. E quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. E quem chamar o seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Vamos parar um pouquinho aqui. São palavras comuns, muitas vezes, daquelas pessoas que são aceleradas, né? Aquele lá é um imbecil, né? Aquele lá é um louco, né? Principalmente para quando a gente vai buscar um pouco mais a Deus, né? Os acelerados da vida tá ficando louco,
E a palavra de Deus diz que essa vida acelerada nos condena a viver uma vida que se afasta de Deus, se aparta de Deus. Essa vida acelerada nos leva realmente a estar num ritmo que muitas vezes nós perdemos o sentido principal da nossa vida. Como eu disse para vocês, muitas vezes esta aceleração nos deixa extremamente cansados, e muitas vezes essa aceleração não permite que vejamos muitas coisas que deveríamos ver. E com isso, ao invés de fazermos o ideal da nossa vida, Deus, esta aceleração nos deixa justamente apartado de Deus. Hoje, nesta noite, e nós vamos orar daqui a pouco pedindo isso, a força para deixarmos, a graça para deixarmos de viver uma vida acelerada, uma vida tomada pelo estresse, e descansar a nossa vida, mesmo com os desafios do dia a dia, descansar a nossa vida no coração de Deus. Por quê? Porque quando eu saio desta aceleração e me lanço nos braços de Deus, buscando e voltando o meu olhar para o olhar do Senhor, Deus conduzirá a nossa vida, nos tornaremos homens e mulheres sábios. E o que o mundo precisa hoje, e o que as famílias precisam hoje em seus lares, e o que você precisa hoje, e o que eu preciso hoje, é de sabedoria. E a sabedoria só se encontra com aquele que tem o coração próximo de Deus. Aquele que busca o seu coração estar perto de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando na palavra de Deus através da oração. Ah, César, não tenho grandes entendimentos da palavra, não se importa. Leia a palavra de Deus, mesmo que seja um versículo. Esse versículo poderá mudar a tua vida. Ora, César, eu tenho tanta dificuldade, não sei falar como você, não sei orar como muitos da sua comunidade. Ora, eu quero dizer para você, reza com todo o teu coração, busca Deus, fala com Deus, esteja com Deus todos os momentos da sua vida. Porque o Salmo diz: os olhos do Senhor estão voltados para os justos. E eu quero dizer para você, os justos são aqueles que voltam o seu olhar para Deus. Hoje, nesse convite de sairmos dessa vida acelerada, é justamente para isso, para sermos homens e mulheres de Deus. Meu Deus, eu tenho uma causa para resolver na minha vida, eu tenho um passo para dar na minha vida, eu tenho uma situação na minha família. Senhor, dá-me a tua sabedoria. Quantas vezes nós fizemos esta oração? Ou melhor, vamos perguntar, quantas vezes deixamos de fazer esta oração? Hoje a palavra de Deus nos quer fazer entender isso, amados, para que a nossa vida não se torne e que está escrito aqui, inferno. A palavra de Deus, esse trecho vem nos dar até uma catequese. Primeiro, para muitas vezes as pessoas que falam, o inferno é aqui. Eu quero dizer para você, o inferno começa aqui e termina no lugar espiritual. Nós, católicos apostólicos romanos, cremos
pela palavra de Deus, que existe o inferno, o purgatório e o céu. Repita essas 3 palavras comigo, que são 3 palavras verdadeiras, 3 mundos verdadeiros espirituais: o inferno, o purgatório e o céu. Esses mundos são mundos concretos, espirituais, mas porém que as alavancas que nos movem para esse mundo começam aqui. E hoje aqui, Deus escolhe o lugar para você. Deus te elegeu para viver o céu. Por isso, somos convidados a sair desse mundo acelerado, vivendo nele, porque a palavra de Deus diz também: estais no mundo, mas não sois deste mundo. O próprio Cristo diz isso no Evangelho. Essa é a condição que você e eu somos convidados a viver, estando aqui no mundo, mas não sendo dele. Você é cidadão do céu. E se você está em dificuldades, se você vive uma vida acelerada, nesta noite eu quero dizer para você: volta o teu coração para Deus. Volta o teu coração para Deus. É momento, e nós vivemos hoje isso. Quaresma é tempo de conversão. Volta o teu coração para Deus. E quando a gente vive essa aceleração, parece que está tudo tumultuado ao nosso lado. É ou não é? Quando você está acelerado, parece que tudo está... É que nem você acelera um carro. Quanto mais o carro acelera, mais está uma estrada, mais corre e mais vê carro passando, árvore que passa rápido, casinha que passa rápido. E a nossa vida vai sendo assim. E muitas vezes a nossa forma de enxergar se torna dessa forma. Hoje de manhã eu partilhava na comunidade, nossa celebração, uma história que sempre contamos num programa de rádio que nós temos, chamado Desperta Povo Meu, lá em Santa Bárbara. E diz que numa casa existia uma senhora, e ela era bastante acelerada. E o acelerado, ele é doido para se distorcer e enxergar distorcido todas as coisas. Eu sei que esta mulher falava para o marido dela: você vê, esta vizinha não cuida direito da casa dela. Ela estende as roupas, olha quantas roupas amarelas, encardida. Ô mulher! E muitas vezes nós somos ávidos a isso, né? O acelerado é isso, fica olhando para o vizinho, né? Olhando para o vizinho. Né? Eu quero dizer para você, hoje é tempo de olharmos para dentro do nosso coração. Hoje é um tempo de avaliação realmente, para sairmos dessa aceleração que nos faz ver dessa forma, acelerado. Quanto mais você correr com o carro, menos com clareza você vai enxergar aquilo que está na janela. Quanto mais coerente você dirigir o teu carro, mais você vai poder enxergar todas as maravilhas que tem. Que nem eu, quando fui para a Itália ano passado, nós arrumamos um carrinho pequeno lá. Na Itália está cheio de carrinho pequeno. Nós arrumamos lá um Fiat pequenininho. E lá é uma paisagem muito linda. Então eu quero aproveitar para ver. E cheio de curva. Então a cena dentro do carro era
A Daí no banco de trás, no meio com o GPS na mão. A Nelly do lado com o terço virando que nem roda gigante. Com medo. Mas nós olhávamos aquelas paisagens e aquilo era lindo. E o terço da Nelly virando que nem roda gigante lá. E segurando aqui também, né? Deus quer que você desfruta do melhor da tua vida. E para você ter sabor na tua vida, você precisa ter Deus. Precisa estar em Deus. Fala isso para o teu irmão. Para a tua vida ter sabor, você precisa estar em Deus. Você precisa buscar a Deus. E voltando na história da mulher, a mulher sempre reclamava dessa mulher vizinha que não lavava direito essa roupa. Até que um dia aconteceu que o marido convidou ela para lavar os vidros da janela da casa dela. E quando ela lavou os vidros da casa de sua janela, as roupas da vizinha ficaram maravilhosas. Estão entendendo? Muitas vezes a nossa visão se torna distorcida. Muitas vezes nosso olhar de Deus se afasta. Muitas vezes nosso coração de Deus se afasta. Porque a vidraça está suja. Não é porque está lá fora, mas a vidraça de dentro está suja. Diga para o teu irmão: vamos limpar a vidraça essa noite, vamos limpar, vamos limpar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Lá em casa eu falo assim na comunidade, né? Que nós de comunidade nós temos uma graça muito especial, que eu não abro mão de viver em comunidade. Viver em comunidade, né? É a hora da gente olhar pela vidraça. E eu sempre falo, né? O meu próximo, ele é o meu espelho. Sabe por quê? Porque eu posso me enxergar nele. O meu próximo é o meu espelho. Então quando eu olho, né? Eu olho bem, né, para ela aqui e falo: olha que mulher, essa mulher aqui, olha como ela é uma invejosa. Não está vendo que ela é uma invejosa? Por que eu vejo a inveja nela? Por que será? Por que será que quando Jesus olhou para a mulher adúltera, pecadora, Jesus encontrou pecado naquela mulher? Sim ou não? Não. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Por que eu achei nela uma mulher desse jeito? Porque está dentro de mim. Vocês veem o que é uma visão acelerada? Vocês veem o que muitas vezes uma vida acelerada vem? Ela faz eu reconhecer só nos outros. E hoje o Evangelho vem nos chamar a entrarmos dentro de nós
e buscarmos dentro de nós esta fonte de conversão e de vida. Porque o Evangelho diz assim: portanto, quando estiverdes levando a tua oferta ao altar, e ali lembrardes que teu irmão tem algo contra ti, mas deixa a tua oferenda diante do altar, e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Precisamos viver esse tempo de reconciliação. Tempo de Quaresma é esse tempo de reconciliação. Esse tempo de limpar as vidraças e fazer a minha vida uma vida nova. É possível, é necessário, é para agora. Não perca tempo. Convida o teu irmão de novo. Vamos limpar a vidraça, irmão? Vamos. É tempo agora de limpar essa vidraça. É tempo. Amém, é tempo. Alguns sabem, outros não sabem, né? Mas eu vou contar de novo uma história que aconteceu. Quando era criança, eu ganhei um cachorro de presente. Como eu tinha bronquite alérgica quando criança, meu pai trazendo esse cachorro, eu lembro meu pai buzinando na porta de casa, eu saí para ver, meu pai fez assim e mandou: chama a tua mãe. E de dentro do carro, meu pai falou para minha mãe: vem cá. Eu só olhando da área da minha casa, eu vi minha mãe chegando perto do carro, olhou assim, eu só vi minha mãe fazer assim: não. E saiu meu pai embora. Eu não tinha dado conta do que era, mas a verdade era um filhote de cachorro que meu pai tinha ganhado do primo dele para me dar. Entenderam? Eu não tinha entendido a história. Esse cachorro foi dado, meu pai pegou, eu não sei, meu pai deu um sumiço nesse cachorro, porque minha mãe falou: não. Bem, uma semana depois, bate palma na porta de casa. Quem era? O primo com a prima do meu pai. Viemos ver o cachorrinho do César. Cachorrinho? Aí veio em seguida meu pai e minha mãe, né? E deu aquela triste notícia. Sabe que tem gente que gosta de cachorro mais que gente. E que é um absurdo isso, né? Tem gente que faz aniversário do cachorro, né? Tem gente que põe brinco no cachorro, esses dias eu vi um cachorro até com uma pedrinha aqui, assim. Ai, Jesus! Esse é um outro tema que um dia eu vou falar, que é sinal do fim dos tempos isso. Deixa o cachorro ser cachorro. Cachorro não é gente. Mas outra hora eu falo isso. São os desvios do dia. Não, eu estou lembrando uma história, mas tudo bem, deixa outra hora. Vamos voltar na minha aqui. E eu sei que do portão de casa aconteceu aquele bafão que vocês estão imaginando aqui, né? Foi um bafão, porque meu primo xingou meu pai xingou meu primo, e a mulher dele chamou de cachorro e cadela. Foi um negócio. Daí o tempo fechou. Só não saiu muito do tapa porque o portão separou, porque senão... Mas o negócio pegou.
Era pequeno, não me esqueço. Só que a gente precisa ter na nossa vida esse tempo de rever muitas coisas. Passou o tempo e a situação não ficou melhor. Muitas ocasiões vinha meus pais por uma calçada, se estavam pelas mesmas, voltava, mudava de calçada. A coisa ficou assim por alguns anos. Chegou um determinado tempo e eu tive a oportunidade de ter uma experiência com Deus, com o amor de Deus. E por incrível que pareça, como num grupo desse que estamos aqui hoje, adivinha quem apareceu no grupo? O primo com a prima. E eu estava lá. Não estava meu pai com a minha mãe, mas eu estava lá. E eu me lembrei disto aqui, desse trecho que está aqui. Eu vou ler de novo. Portanto, quando estiverdes levado a tua oferenda no altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Gente, naquela época eu não entendia muito de Bíblia, mas me veio essa passagem que tinha lido. E como eu não sabia da história do carro acelerado, né? Mas esse carro acelerado, eu queria dizer para você, é a nossa vida. É a tua vida. E nós não podemos deixar certas coisas da nossa vida passar. Pode falar isso pro teu irmão. Esse carro acelerado é a tua vida. E esse vidro amarelo são os vidros do teu carro. É necessário desacelerar. É tempo muitas vezes de rever. E naquele dia eu que não tinha tanto a ver com a história, mas estava dentro do contexto da história, com muito medo, tremendo, mas eu fiquei em pé no meio da assembleia e fui diante do meu primo e da minha prima e pedi perdão em nome dos meus pais. E falei, eu quero nesse momento romper esse laço de inimizade em meu nome, em nome dos meus pais. Eu quero pedir perdão por todas as ofensas cometidas, porque isso só trouxe mágoas, tristezas no nosso coração. E eu não quero ficar mais assim com vocês. E dei um abraço neles. Nós choramos muito. Toda a assembleia, o amor de Deus tomou aquela tarde, aquele local onde estávamos. Foi assim maravilhoso aquilo que Deus fez. E naquela noite eu cheguei na casa de meus pais e contei que havia pedido perdão e eles estavam lá. Meu pai se emocionou, pegou a minha mãe e foi na casa deles. E eles se abraçaram e se reconciliaram. E retomou vida na nossa vida. Um coração acelerado muitas vezes e marcado pelo ressentimento, pelo ódio, nos afasta do altar de Deus. E nós temos que ter esse tempo de reconciliação com Deus e com o meu próximo. Amém? E louvo a Deus porque isso aconteceu. 3 meses depois,
meu primo falece com um infarto fulminante. Ora, se não tivesse havido esse tempo de limpar os vidros, de desacelerar. Graças a Deus que deu tempo. Essa noite é tempo para a tua vida. É tempo de reavaliar. É tempo de desacelerar. É tempo para limpar os vidros. É Deus falando na palavra dele e nos dando esse tempo bom de conversão, de um novo tempo para o nosso coração, para a nossa vida, para que possamos viver bem. Porque se Deus pede para que se deixássemos o altar antes e fôssemos até o nosso irmão, é que o nosso próximo é tão importante quanto o altar de Deus. Porque é o mandamento do Senhor, acima das razões. Hoje, esta noite, eu quero dizer que o Evangelho nos chama a profundamente fazer esse caminho no coração de Deus. Esse caminho para experimentar o novo, esse caminho para ser diferente. Mas eu não mudo, César, mas não tenho jeito. Eu quero dizer para você, você muda e tem jeito no poder de Deus. Amém? Pode falar isso para o teu irmão, você tem jeito sim. Com Jesus você tem jeito. O Espírito Santo pode te mudar. É só desacelerar. Quando nós vivemos dessa forma, eu não quero dizer que vamos ser perfeitos, mas nós começaremos a viver o céu na nossa vida. Sabe por quê? Porque mesmo na dificuldade, nós vamos encontrar a presença de Jesus conosco. Amém? Mesmo na nossa dificuldade, mesmo diante da nossa limitação, do nosso problema, das nossas dificuldades, dos nossos cansaços, nós vamos encontrar com Jesus. Deus nos chama a viver realmente essa graça. Deus nos chama para ser isso 2014, ser o perfeito. Não, mas Deus se chama para viver a plenitude da graça. Estar realmente diante dessa graça e viver essa graça. Eu quero dizer, é possível viver esta graça, é possível viver desse novo, é possível experimentar desse céu na nossa vida. É possível. E não vou me cansar de dizer a cada dia isso. Não vou me cansar de testemunhar a cada dia isso. Deus quer trazer a cada dia esse sabor. Procura reconciliar com o teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Eu sei, pode ser que o teu adversário não seja uma pessoa, mas seja a luta que você trava com você mesmo. Que a cada dia você tem que fazer paz com o teu coração. Você tem que buscar a confissão. Você tem que buscar uma reconciliação com Deus pessoalmente. Por quê? Porque a gente fala muitas vezes da necessidade de dar o perdão. E verdadeiramente dar o perdão é necessário. Mas também existem muitas pessoas que sofrem, sabe por quê? Porque não se perdoam. Porque não se dão a si mesmo o perdão. Quantos corações que se doem, quantos corações que sofrem, porque não se perdoam. E hoje, a palavra de Deus diz, reconciliar com o teu adversário. E muitas vezes o teu adversário pode ser você mesmo. Você mesma. Faça
faças as pazes. Por mais que vou dizer hoje ser loucura, faça as pazes com você mesmo nesta noite. E eu quero concluir. Mas fala aí para o teu irmão, faça as pazes com você nesta noite. Nós vamos orar, daqui a pouco nós vamos viver isso. Vamos buscar esta reconciliação conosco. Quanta gente fala, eu não me perdoo. Eu não me conformo comigo. Muitas vezes eu me bombardeio a mim mesmo. Deus quer tirar esta carga de sofrimento. E quero dizer que isso é o purgatório. Aqui diz assim, eu queria terminar dando uma catequese, porque muitas vezes os nossos irmãos evangélicos dizem não existe purgatório. E eu quero dizer que essa passagem é rica porque mostra o purgatório. Porque aqui está escrito, e preste bem atenção no que está escrito aqui. Procura reconciliar com teu adversário enquanto ele caminha contigo no tribunal. Quer dizer, enquanto você está vivo. Depois, diz assim: senão o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Daí diz assim: em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Purgatório é um lugar de purificação. Então, se você até o último centavo não vai sair dali, quer dizer, este tempo de purificação, este local de purificação está aqui. Jesus, o próprio Jesus falou do purgatório, lugar de purificação das almas. Porém, o Senhor te convida a viver o céu. O Senhor deseja que você vá para o céu. E se tu viveres esta palavra, se tu viveres essa exigência do Evangelho, eu vou dizer para vocês, um pouco antes aqui, e termino, no Sermão da Montanha, diz assim: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da santidade, porque deles é o reino do céu. Essa é a palavra do próprio Jesus. O reino do céu é para você, meu irmão. O reino do céu é para nós, é para você. Vamos diante do coração de Jesus, colocar nossa vida e vamos pedir a Ele que nos cure por esta palavra, que nos ensine e que nos torne cada dia mais dignos de viver o reino do céu.